Boa noite. Que bom que você está aqui. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, estar na casa de Deus. Talvez você esteja, poxa, então, pastor, você deve ter recebido hoje uma bênção muito grande, né? Recebi, estou vivo, fui trabalhar, acordei cedo, tenho um trabalho, aleluia. Estou muito feliz, independente de qualquer coisa, independente de como muralha, deixa para lá, não pegue as bolas, mas tudo bem, nós seguimos felizes, independente de qualquer circunstância que a gente possa ver, porque o nosso Deus, ele é bom demais, aleluia. E o tema da mensagem de hoje é esse aí, indo além das impossibilidades, aleluia, indo além das impossibilidades. E eu já vou mandar logo 2 textos para vocês se animarem, Inclusive, a gente vai ter aquela vontade de querer ir embora, porque você vai ser muito abençoado só com esses 2 textos. Aleluia. O primeiro deles é esse aí. Jesus, ele dá essa declaração, ele declara que os impossíveis dos homens são o quê? Os possíveis para Deus. Lucas capítulo 18, verso 27. Jesus manda logo isso aí para a rapaziada, para os seus discípulos. Olha, quero dizer uma coisa. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E no mesmo evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, verso 37, quando o anjo, ele se revela para Maria e se dá essa declaração também maravilhosa, aleluia, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Aleluia! Por isso nós podemos ir, queridos, além das impossibilidades. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. E somente com ela, ó Deus, nós, Senhor, cada um de nós, iremos, Senhor, avançar esse bloqueio. Nós conseguiremos, Senhor, ir além, Senhor, das impossibilidades que a cada dia se apresentam, Senhor, diante de nós. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que como foi dito aqui pelo pastor Wesley, que possamos sair daqui nessa noite transformados pelo poder libertador da Tua palavra. Senhor, é o que nós te pedimos e cremos, no nome maravilhoso de Jesus, que você diga amém. Amém, queridos? Então já pega logo esses 2 versos aí, já coloca, como o pastor Wesley diz, já bota na veia, e já vamos caminhar, vamos seguir com ele. Mas a gente não pode negligenciar que o mundo que a gente vive, ele vem piorando, em todas as áreas. E a gente, poxa, infelizmente, não dá nem para declarar isso, porque o mundo jaz no... Então não tem como melhorar com um mundo decaído como esse. E só vem piorando numa série de áreas, numa série de coisas, as famílias pioram, os níveis de trabalho e serviço pioram, não é isso? Cada vez mais os serviços que nos são prestados e oferecidos, eles pioram. Você concorda comigo? Amém. Eu também concordo. Pois é, pioram. Os recursos financeiros estão cada vez mais escassos, eles também pioram. A confiança nas pessoas, principalmente nas nossas instituições, elas também pioram, não é isso? Elas pioram, elas têm piorado. Não se fala de outra coisa, eu tiro isso pelo meu trabalho. E as pessoas o tempo todo, elas comentam a respeito da situação que vive o nosso país. Mas não é só o nosso país, essa crise, essa piora do mundo, ela é universal. Mas especialmente aqui no nosso país, a gente comenta muito a respeito disso. E até abrindo um parênteses naquilo que eu vou trazer nessa noite, as pessoas têm colocado muito a sua esperança num homem, achando que um homem, dependendo do presidente que for, vai conseguir transformar esse mundo aqui, essa nação, numa coisa maravilhosa de se viver. Querido, não vai. Eu digo para você nessa noite, não vai. A gente vê tudo piorando, a falta de respeito, a falta de educação das pessoas, a desobediência, a insubmissão, a falta de ordem. Até tem uma mensagem que eu trouxe aqui, onde o certo virou errado e o errado virou certo. A gente observa isso nesse mundo. A saúde, a educação, tudo, infelizmente, tem piorado. As impossibilidades desse mundo decaído, elas nos cercam. Elas estão aí, nós presenciamos, nós vemos isso.
E existe nisso, Satanás aproveita isso e cria essa imagem e tenta nos mostrar, tenta nos convencer, tenta nos passar uma imagem dentro do nosso interior de que não vai ser possível nós avançarmos, de que não vai ser possível haver uma melhora, de que não vai ter como mudar, de não vai ter como vencer. E é lógico que isso acontece, porque a linguagem desse mundo, eu poderia colocar assim, é uma linguagem de impossibilidades, ok? Por que é uma linguagem de impossibilidades? Porque é só isso que as pessoas conseguem ver, é só isso que as pessoas conseguem perceber ao seu redor, naturalmente falando. Mas nós precisamos, Igreja do Senhor Jesus, final de 2017, nós temos que estar vigilantes para que isso não venha nos contaminar. Porque senão eu e você vamos estar iguais ou piores às pessoas que estão lá fora, e nós vamos estar todo o tempo declarando que não dá para vencer, não dá para prosseguir, não dá para ter uma vida de vitória, não dá para ter uma vida de paz, não dá para ter uma vida de alegria. Temos que tomar esse cuidado, porque senão nós podemos nos contaminar. E a gente se contamina, eu pergunto para você nessa noite, de que forma? Com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com sensações, que a todo momento vem permear a nossa vida. As pessoas vivem falando aí, essa sensação de insegurança, essa sensação de medo. Mas isso tudo acontece porque nós estamos nesse mundo. Mas lá no Evangelho de João, você pode anotar, ou se você quiser abrir também, fique à vontade, João capítulo 17, do verso 14 ao verso 16, Jesus deu essa declaração dizendo que Ele nos tem dado uma palavra, e por conta dessa palavra o mundo os odiou e continua nos odiando nos dias de hoje. Mas Ele fala, olha, nós não somos do mundo, como eu também não sou. E no verso 15 Jesus declara, olha, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Porque eles, mais uma vez ele repete, Jesus, eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí ele dá a declaração chave, aleluia, verso 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, o segredo de nós irmos além das impossibilidades é nós não vivermos no sistema desse mundo, mesmo estando no mundo. Você entendeu? É nós não vivermos no sistema desse mundo, mesmo estando nesse mundo. E aí a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte, será que nós temos que tomar esse cuidado, nós estamos largando, aos poucos essa crença, nas promessas do reino, no sistema do reino de Deus de pensar? Será que nós temos trocado de sistema? Será que nós temos passado por um outro reino, passado para estar de um outro lado, e não o lado do reino de Deus, e não a maneira de pensar do reino de Deus? Porque simplesmente eu não estou vendo, pastor, melhoras acontecerem na minha vida. Será que o nosso pensamento, queridos, ele já foi contaminado? Será que o nosso pensamento ele já foi contaminado por alguma coisa que você espera que aconteça e ainda não aconteceu? Ou algo de ruim que ainda está acontecendo? Nós não podemos esquecer da nossa herança em Cristo Jesus. Nós fazemos parte de um outro sistema, de um outro reino. Por isso essas declarações que você vai repetir nessa noite comigo, não repita elas como apenas ele está pedindo e eu vou fazer. Não, fique à vontade, feche os seus olhos, cerre o seu punho, fique de pé, faça do jeito que você quiser, mas declare, saúde é nossa herança e não a enfermidade. Saúde é nossa herança e não a enfermidade. Aleluia, prosperidade é nossa herança e não a pobreza. Prosperidade é nossa herança e não a pobreza.
Liberdade é a nossa herança e não a escravidão. Liberdade é a nossa herança e não a escravidão. E fé é a nossa herança e não o medo. Aleluia! Essa é a nossa herança que nós temos. Isso, aplauda o Senhor. Essa é a nossa herança que nós não podemos esquecer nem abandonar ela por nada. Elas têm que estar presentes sempre no meu coração e nos meus lábios. No meu coração e nos meus lábios, queridos. Vá lá comigo em Gênesis capítulo 26, que é um texto que eu gosto muito. Inclusive, na última vez que eu estive fazendo aqui a oferta, eu usei ele. Gênesis capítulo 26. Eu vou ler para você salteadamente, mas você pode acompanhar. Gênesis capítulo 26, de 1 a 6, e depois eu leio o verso 12, e eu leio numa outra versão. Diz que, nesse tempo, a fome dominou naquela região, e por causa da situação de fome, Isaque foi para Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fica nesse território. Isaque, faça o que eu digo, porque eu estarei ao teu lado abençoando você. Eu vou te dar todas essas terras, a você e aos teus descendentes, cumprindo a promessa que eu fiz a Abraão teu pai. Eu farei com que os teus descendentes sejam numerosos como as estrelas, e eles serão uma bênção para todas as nações da terra. Eu farei isso porque Abraão obedeceu às minhas leis e aos meus mandamentos. E por conta dessa palavra, dessa ordem de Deus, Isaque não desceu para o Egito, ele ficou em Gerar. Verso 12, nesse mesmo ano, porque Isaque confiou na palavra de Deus, ele viu o impossível acontecer. Nesse mesmo ano, Isaque teve colheitas abundantes. Cada semente rendeu 100 vezes mais, porque foi abençoado pelo Senhor. Queridos, Isaque não vivia num mundo de facilidades como eu e você nós não vivemos. As mesmas dificuldades, as mesmas lutas ele viveu e nós vivemos nos dias de hoje. E Isaque viveu como talvez muitos de nós aqui nessa noite estão vivendo momentos de privação, não somente de saúde, mas momentos de privação, não somente de dinheiro, mas privação de saúde. Estão sendo privados de liberdade, estão sendo privados de alegria. Eu conversei com uma pessoa aqui na segunda-feira, ao fazer a prova da escola, e aí você vê, mesmo fazendo uma escola, a declaração foi: não, mas eu tenho medo de vir para cá. Eu tenho medo de vir para cá. Não quero, eu tenho medo. Eu tenho medo de vir para cá. E talvez muitos de nós possamos estar vivendo esses momentos de privação, não somente financeiramente falando, ok? Talvez você esteja rodeado até de pessoas, como Isaque estava, rodeado pelos filisteus, que não querem ver a tua vitória ou têm inveja de você. Mas o que fez toda a diferença, queridos, na vida de Isaque, foi a palavra que ele liberou sobre a vida de Isaque, e essa mesma palavra está sobre a minha vida e a tua vida nessa noite. Isaque, olha só, não sai dessa terra, fica, porque eu vou te abençoar. Isaque, olha só, eu vou fazer com que você caminhe, que você vá além das impossibilidades. Qual era a impossibilidade que Isaque estava vivendo? Vivendo numa terra seca, vivendo numa terra improdutiva, rodeado de inimigos. Essa era a impossibilidade de Isaque. Qual é a tua impossibilidade nessa noite? Qual é a tua impossibilidade nessa noite, você que nos assiste pela internet?
Deus está falando para nós, queridos, enfrente as lutas, porque eu sou com vocês. Eu vou te abençoar, e vocês irão ver o resultado da minha bênção. Agora, queridos, guarde isso nessa noite. Ninguém, e eu falo isso com experiência própria, ninguém vai para um combate se não acredita que pode vencer. Ninguém vai. Ou pelo menos se o cara vai, coitado, obrigado. Mas se ele puder escolher, ele não escolhe, ele não vai. Pinheiro, você tem que ir lá na maré. Tenho certeza que eu vou vencer aquilo ali? Não tenho certeza. Porque não foi nos dado poder de fazer as coisas que nós deveríamos fazer ali dentro. Então eu vou entrar numa batalha que eu tenho certeza que eu não vou vencer. E ninguém vai entrar num combate se não tem certeza que vai vencer. Ninguém avança se não tem certeza de que vai conquistar, queridos. Então, biblicamente falando, não é propriamente o que está no nosso redor que impede de nós alcançarmos a vitória, mas é a conclusão que a minha mente gera daquilo que está ao meu redor. Não é somente aquilo que está ao meu redor que impede de eu alcançar a vitória, mas a conclusão que bate aqui, na minha mente daquilo que está ao meu redor. Então, o exemplo que eu acabei de dar para você. Caramba, eu estou vendo aqui ao meu redor que eu vou entrar e não vou ter respaldo nenhum do meu próprio governo, do meu próprio país, para fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Então eu não vou querer ir lá, porque eu estou vendo o que está ao meu redor, e eu não vou querer entrar lá. Ok? Espiritualmente é a mesma coisa. Lá em Números, no capítulo 13, você não precisa abrir, você conhece a história. Números capítulo 13, quando Moisés, ele se vira e ele fala para o povo, olha, Deus pediu para que fossem enviados homens, para que fossem espiar a terra. E se levantaram 12 homens enviados por Moisés para espiarem a terra. Você conhece a história. Apenas 2 deles ficam com aquilo que foi dito por Deus. Mas 10 falaram exatamente, chegaram à conclusão exatamente por aquilo que eles viram, por aquilo que as suas mentes naturais puderam perceber de dificuldades, de problemas e de impossibilidades. Não, Moisés, olha só, realmente a terra mana leite e mel, mas não dá, porque é inimigo para tudo que é lado. E sendo que alguns desses inimigos eram aos nossos olhos como gigantes, a gente pareceu gafanhotos, de tão grandes que esses homens eram. Chegaram à conclusão por aquilo que estava ao seu redor. Então, anote mais essa aí nessa noite. É a nossa mente, é a minha maneira de pensar, que vai dar a dimensão do tamanho das impossibilidades e dificuldades que nós enfrentamos. É a minha maneira de pensar, é o jeito como eu penso, é o jeito como eu defino aquilo que está ao meu redor, é o quanto eu boto de grande aquilo que está ao meu redor, e mesmo que seja realmente grande, só que maior, como nós lemos aqui em Lucas 18, 27 e Lucas 1, 37, olha só, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Então eu vou ficar com essa palavra e não com aquilo que está ao redor, com aquela impossibilidade que está aparecendo para mim. A gente vê esses homens, em Números, espiando a terra, voltando com uma declaração. E a gente vê, mais lá para frente, a gente vê Davi, que foi ajudar lá os seus irmãos, o seu povo, foi levar lá um lanchinho para aquela turma. E quando ele chega lá, ele vê aquele pessoal todo com medo, porque tinha um camarada também muito grande que estava afrontando aquele povo. Mas Davi, ele teve o quê? Um olhar, a dimensão de Davi foi a dimensão que Deus vê. Se veja como Deus te vê. Não se veja como você se vê. Porque a própria Bíblia revela isso. Gideão se achava um covarde. Era a maneira que ele se via, mas Deus via ele de uma outra maneira. Deus via ele de uma outra forma. Deus virou para ele e falou, cara,
Sai dessa lama, jacaré. Você é um cara corajoso, é um cara valente. Porque essa era a expectativa de Deus, essa era a perspectiva de Deus, e é a mesma perspectiva que Deus tem ao nosso respeito. Mas nós precisamos tomar posse dessa herança, como nós declaramos, e ter a perspectiva correta, a maneira correta de pensar, e não ficar grudado com as impossibilidades. Por isso que está escrito lá em Provérbios 3, capítulo 3, verso 5, que diz, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu entendimento, não te apoie na maneira de pensar, não te apoie nas impossibilidades, não te apoie naquilo que você está vendo. Ah, pastor, mas isso é tudo muito bonitinho, mas eu não vejo nada disso acontecer na minha vida. Posicione-se. Tome posição. Tome posição. Eu digo para você nessa noite, queridos, cada uma das nossas impossibilidades, ela está aqui. Cada uma delas. Mas eu vou depois mostrar para você, a possibilidade que vem de Deus, ela está aqui. Eu preciso anular essa impossibilidade, que muitas vezes embarrera do meu coração, de ter um coração próprio para Deus, para acreditar, receber as bênçãos de Deus. Porque é isso aí que acontece. Todo comando de agir que o homem natural conhece vem da sua razão. Eu vou fazer assim, porque a minha mente diz que é assim que eu tenho que fazer. Isso é o homem natural, isso é viver de maneira natural. Eu tomo a minha atitude, eu faço o que eu tenho que fazer, porque existe um comando natural sobre a minha mente, sobre a minha razão, então eu vou e faço. Mas nós, queridos, nós temos que aprender a reprogramar a nossa maneira de agir pelo comando que vem do Espírito Santo. E esse comando, ele sempre vem bater aqui, ó. Ele mexe com você, ele mexe lá dentro. É nesse comando que o Espírito Santo, ele te livra, ele te guarda, ele te abençoa. É nesse comando. Não pega esse ônibus, sai desse ônibus, não entra nessa rua, não vira para cá, não gira para lá, não entra nesse negócio, sai desse negócio. Não entra nesse namoro, sai desse namoro. Mas nós precisamos ouvir o nosso coração e não o que diz a nossa mente. O pastor Kenneth Hagin, ele dizia a seguinte frase: se o diabo nos mantiver na área da razão, ele vai vencer todas. Se o diabo nos mantiver na área da razão, ele vai vencer todas. Mas se nós nos mantivermos na área da fé, naquilo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, nós vamos vencer todas. Nós vamos vencer todas. E queridos, foi exatamente por aqueles homens estarem vivendo na área da razão, da lógica, da conclusão natural, que impediu que o povo de Deus conquistasse aquela terra, conquistasse aquela herança, conquistasse aquela bênção. Se nós não crermos, eu falo para vocês nessa noite, se nós não crermos nas promessas de Deus, nessas promessas que nos fazem avançar, com certeza, eu digo para você, as impossibilidades e dificuldades ao nosso redor irão nos paralisar. Ela vai nos paralisar. Como nós lemos lá em João 17. E esse é o segredo. Nós temos que sair do sistema de impossibilidades desse mundo. Mesmo estando no mundo, nós temos que sair desse sistema natural e passarmos para o sistema do Espírito, o sistema do reino de Deus. E nós vamos conseguir isso, sabe de que forma, queridos? Você vai ver aí, através dessa palavrinha chamada perseverança. Perseverança. E é a perseverança que tem que ser a nossa resistência.
Lá em 1 Pedro, capítulo 5, se você quiser abrir, vá lá comigo, eu não coloquei no slide. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Você conhece essa passagem? O apóstolo Pedro dá essa declaração, lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Ele diz o seguinte no verso 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, ele anda ao redor. E eu vou continuar, né? Ele anda ao redor, nos mostrando que é impossível de nós transportarmos todas as barreiras. Legal, hein? Tô bem, hein? O diabo anda ao nosso redor, nos mostrando, passando na nossa cara as impossibilidades. Ele ruge. Mas aí no verso 9 diz assim, olha, resistir ele de que forma? Firmes na fé. Só que não para aí, não, eu não somente resisto, mas eu preciso saber que sofrimentos, que lutas, que angústias as quais eu estou passando, elas também estão sendo passadas por outros irmãos. Seja aqui nesse estado, seja aqui nesse país, seja em qualquer área desse mundo. Então, queridos, resistir, ter perseverança é a força que vai se opor àquilo que o diabo vai querer te mostrar e me mostrar como impossibilidade. Ok? E só mesmo resistindo, como nós lemos no verso 9, resistir firmes na fé. Somente resistindo firme na fé é que nós vamos alcançar a vitória. Somente resistindo firme da fé é que nós vamos contra a força da dúvida. Somente resistindo firme na fé é que nós vamos contra a força da incredulidade. É somente resistindo firme da fé que a gente vai contra a força do está demorando. Alguém pode dizer amém? Amém? É somente nesse espírito, nessa resistência da fé, que eu vou contra a força do está demorando. É somente resistindo firme na fé que eu vou contra a força do eu não estou vendo nada acontecer na minha vida. É somente resistindo firme na fé que eu vou contra a ação do eu não aguento mais. Não precisa levantar a sua mão, mas muitas vezes nós declaramos isso. Talvez você tenha declarado isso até hoje. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar tanto tempo desempregado. Eu não aguento mais carregar essa saúde no meu corpo, essa doença sobre o meu corpo. Eu não aguento mais viver esse inferno no meu casamento. Eu não aguento mais. Somente a resistência da fé, somente um posicionamento de perseverança vai fazer com que o espírito certo, o pensamento certo, vá de encontro, fazendo resistência a esse espírito do inferno. Somente a resistência da força da fé é que vai contra a força do desânimo. Somente a resistência da força da fé é que vai contra a força do tá difícil. E isso está ao nosso redor, queridos. O Espírito Santo colocou isso claramente como um alerta no meu coração. Nós temos que abrir a nossa boca para nós darmos a declaração correta, e não a declaração que todo mundo dá, e não a declaração que todo mundo fala. Nós somos de outro reino. Se não é assim, vamos embora, porque a gente está aqui dentro brincando de igreja. Se eu não me posicionar todo dia, resistindo, perseverando, eu vou viver igual ou pior ao que esse mundo que está aí fora vive. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria é outra, a nossa bandeira é outra. A nossa bandeira está escrito Jeová Nissi. Ele é a minha bandeira, Ele vai à minha frente, Ele luta por mim, Ele faz com que eu fure essa onda das impossibilidades. É Ele, e somente Ele.
E é nessa resistência da força da fé que eu também vou contra a força do desespero. Não se desespere. Não se desespere. Ele não chega nem cedo nem tarde demais. Ele chega na hora certa, na hora exata. E eu já vivi isso. E cansei de declarar, se tivesse vindo antes, teria sido ruim. E se tivesse chegado depois, eu já estaria morto. Chegou na hora certa. O recurso, a provisão, chegou na hora certa. É a resistência, queridos, dessa força da fé, dessa perseverança, que vai contra a força do não adianta. Para que eu vou estudar? Não adianta. Para que eu vou em mais uma entrevista? Não adianta. Para que eu vou orar? Não adianta. Para que eu vou para a igreja? Não adianta. Somente tendo esse espírito certo, somente sendo conduzido por esse espírito certo, que você vai perceber aqui dentro do teu coração, é que nós vamos perseverar, e nós vamos vencer, e nós vamos chegar até o final. Você está vendo o fundo desse slide aí? O fundo desse slide é uma estrada, é a nossa vida. Essa estrada não é uma estrada de 100 metros, nem de 100 quilômetros. Ela é uma estrada eterna, de eterno aprendizado, de eterno obedecer à voz e ao comando de Deus. Porque todos da palavra de Deus, e você também deve ter experiências em relação a isso. Quando nós damos ouvidos àquilo que Deus nos pede, a bênção vem, o milagre vem. A gente consegue declarar, Senhor, aleluia, os impossíveis dos homens são possíveis na minha vida. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Aleluia! Ele é fiel. Creia, permaneça firme até o final. 2017, queridos, ainda não acabou. E eu creio no meu coração, recebo isso na minha vida, que coisas vão acontecer miraculosas. E você tem que tomar posse no nome de Jesus. Tome posse. Não faça como todo mundo no mundo faz, que fica esperando o dia 31 para virar o ano, para vestir vermelho, vinho, cueca, calcinha, para alguma coisa acontecer. Não vai acontecer se você não crê no poder de Deus. Creia agora, creia hoje. É hoje e é agora. A hora de lutar, de perseverar é hoje e é agora e é até o final. Mas se 17 não acontecer nada, eu sei que 18 vai acontecer. Eu sei que 19 vai acontecer. Eu sei que enquanto nós estivermos nessa terra, com o posicionamento certo, nós vamos experimentar. Como está escrito lá em Isaías capítulo 1, verso 19. Nós vamos experimentar, nós vamos comer o melhor dessa terra. E nós temos que ter a expectativa no nosso coração, queridos, que o melhor de Deus sempre estará por vir. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você.